Olá, pessoal! Estamos aqui novamente, dando continuidade no nosso curso de prevenção de acidente e essa aula a gente vai tratar sobre inspeção de segurança. Então, grande parte dos acidentes de trabalho, eles ocorrem por um ou mais fatores. Por isso que as inspeções devem fazer parte de uma rotina das indústrias continuamente e tudo deve ficar registrado para que as mudanças, seja ela preventiva ou corretiva, sejam colocadas em práticas e as medidas implantadas sejam fiscalizadas no futuro. O plano de ação. Então, hoje, o que a gente vê aqui, infelizmente, muitas vezes só lembramos da prevenção quando acontece algum acidente. A segurança só é lembrada quando ela acaba falhando. Aí é lembrado que precisa existir. Então, por isso que é importante fazer a prevenção sempre antes que os acidentes aconteçam. Ainda, a inspeção de segurança são aquelas destinadas à identificação, análise e tratamento dos riscos existentes no processo de trabalho, implantando medidas visando eliminá-los ou minimizá-los. É a parte do controle de risco que consiste em efetuar nas áreas e meios de trabalho com o objetivo de prevenir, descobrir e corrigir situações que comprometam a segurança dos trabalhadores. Deve ser planejada definindo o que se pretende com a inspeção. O meu objetivo, então, será buscar os acidentes, buscar as causas, né? Então, sempre tem que ter o objetivo bem claro quando se vai fazer uma inspeção no ambiente de trabalho. As inspeções de segurança são um procedimento de reconhecimento de riscos capazes de causar danos à saúde do trabalhador ou acidente de trabalho. Prevenir é o melhor remédio, por isso precisamos prevenir acidentes ou identificar riscos e, claro, tomar as ações que podem e devem eliminar ou reduzir os acidentes, então. Certo? Vamos para qual é o propósito das inspeções de segurança. O propósito é identificar possíveis condições de riscos de natureza ambiental e ou ocupacional que possam se manifestar na forma de eventos indesejados, condições de risco, seja qual for, se for de um ato inseguro, de uma condição insegura, o meu foco é buscar possíveis condições de risco que tem no ambiente de trabalho. Minimizar os riscos em condição significativa no número de acidentes de trabalho, ambientais e de doenças ocupacionais. Eu não consigo extinguir, mas eu preciso minimizar, né, esses riscos que tem no ambiente. Trazer redução nos encargos trabalhistas e previdenciários. Então, como a gente viu na nossa aula, um acidente de trabalho ele acaba causando vários encargos para o empregador, para a empresa. E assim como as doenças ocupacionais, ou seja, as doenças originadas no ambiente de trabalho, são da mesma característica do que o acidente de trabalho, então. Então, ambas acabam causando muitos encargos trabalhistas para a empresa. Aumentar o interesse dos trabalhadores por questões de segurança, meio ambiente e de saúde no trabalho, a fim de deixá-los atentos a elevar a produtividade. Quando eu tenho um trabalhador que trabalha consciente do que ele está fazendo, confiante no trabalho dele, que não tem risco. Então, esse trabalhador, quando ele está atento e ele sabe dos riscos que tem no ambiente de trabalho, ele acaba sendo supervisor um do outro, né? Acabam se policiando um ao outro quanto à segurança no trabalho. Quando um procedimento está errado, quando um procedimento deixa de ser feito. Então, por isso que é importante, sim, quando colaboradores se envolvam na segurança, porque acabam sendo fiscal um do outro, então. Observar e corrigir métodos inadequados de trabalho, principalmente, né? Esse é o objetivo principal, fazer a inspeção, então identificar o risco e tomar ações para as correções. Então, tem que ser o foco principal. Diminuir situações de danos ao patrimônio físico da empresa e ao meio ambiente. Então, automaticamente, se eu consigo identificar um risco, eu corrijo, eu amenizo ele, então eu vou ter uma diminuição nos riscos que podem causar, então, para as empresas. Verificar se as medidas preventivas de segurança implantadas estão fazendo efeito. O EPC, ele está resolvendo? O EPI, as pessoas estão usando? As proteções de máquinas e equipamentos estão sendo preservadas?
como está a situação da condição do trabalho. Então, observar se o que tem, as medidas que já tem, elas estão de acordo com as normas. Alguns exemplos de risco, então, que podem causar um acidente, né? Que são um risco que vocês conseguem identificar no ambiente de trabalho e assim facilitar a inspeção quando vão fazer. Falta do uso de equipamento de proteção individual, como capacete, luvas, máscaras. Ausência de equipamento de proteção coletiva. Tá num setor, muita poeira, não tem exaustão, tá em outro local que o ruído é muito grande, não tem isolamento acústico, não tem ventilador, não tem ar-condicionado em casos de ambientes quentes, enfim, vários EPCs que podem estar relacionados, a máquina sem a etiqueta, então, de que ela está bloqueada para manutenção, as manutenções preventivas de máquinas e equipamentos não estão em dias, está faltando, né, estão atrasadas, procedimento que não são seguidos pelos colaboradores no ambiente, então ele não segue o procedimento de segurança que ele foi orientado, que ele foi treinado, postura incorreta durante a realização de uma atividade. Nesse caso aqui, pode-se ver diversas delas, né? Inclusive a postura, conforme a NR17, que é a ergonomia. Também a gente fala em postura como brincadeiras no ambiente de trabalho, né? A gente citou já algumas delas. Então, a postura do trabalhador que pode estar colocando em risco a segurança dele e dos colegas de trabalho. Trabalhador cansado, desatento, estressado. Então, são pontos que podem ser observados, então, nas inspeções. Ah, Sandra, como é que eu vou identificar um colaborador se ele está estressado? Muitas vezes você vai fazer uma pergunta para ele, básica de segurança, e ele te responde com grosseria, ele te responde que ele não quer saber, percebe sim com o tom de voz da pessoa, muitas das vezes, então consegue se identificar essa situação. Atividades que podem gerar riscos ambientais, etc. Então a gente tem várias funções, né, em várias empresas, algumas delas não, mas que podem então gerar risco para o meio ambiente. Quem é o responsável por fazer a inspeção de segurança? Geralmente quem faz esse processo é a equipe do SESMIT, né? A CIPA, inclusive, é responsável por essas inspeções, que agora vai ficar a cargo de vocês, da CIPA. Mas ela pode ser realizada por qualquer colaborador, principalmente na área onde ele atua. Então, é importante que esse colaborador, seja qual for essa pessoa responsável, então ela vá no ambiente de trabalho e ela consiga identificar possíveis fatores de risco no ambiente de trabalho. Então, é importantíssimo que essa pessoa, quando ela vai, ela consiga identificar risco ao patrimônio, risco ao trabalhador, risco ao meio ambiente. Então, esse é o objetivo das inspeções. Tipos de inspeções. A gente tem as gerais, eventuais, periódicas, de rotina, oficiais, parciais e especiais. Nós vamos ver cada uma delas, então, para a gente tomar conhecimento. Vamos iniciar, então, com a inspeção geral. Quando ela é realizada em intervalos regulares em todos os setores da indústria. Participam destas inspeções engenheiros, membros da CIPA, técnicos em segurança e até médico do trabalho. O objetivo trata-se de verificação de assuntos relacionados à segurança e medicina do trabalho. Essas inspeções, nessa situação, inclusive, é essa que a gente mencionou antes, a inspeção no ambiente de trabalho, né? É quando vocês vão fazer uma inspeção dessa, fazer uma análise preliminar de risco, fazer uma investigação de acidente. Então, trata-se de inspeções gerais que acontecem na rotina do dia a dia. Até mesmo uma inspeção para ver de um novo projeto, enfim, nesses casos. Inspeção de rotina. Quando é aquela que acontece no dia a dia. Quem? Equipe responsável pela segurança do trabalho e membros da comissão interna, a CIPA. O objetivo é identificar riscos e erros comuns que possam causar acidentes no ambiente de trabalho. Exemplo, ações inadequadas da equipe, defeitos de máquinas e equipamentos. Também é importante que os trabalhadores façam as verificações das ferramentas e máquinas que operam, então são assuntos importantes. Já as inspeções periódicas, pessoal, eu devo fazer quando esta ocorre com frequência regular, em data e local previamente agendado. Quem é que faz, então? É geralmente empresas ou técnicos especialistas nas áreas. Por quê? Porque o objetivo é identificar condições inseguras que podem ocorrer
de forma natural com o desgaste de peças de máquinas, ferramentas, equipamentos, instalações elétricas e outros materiais utilizados na produção. A gente tem como exemplo, nesse caso aqui, algumas inspeções obrigatórias por lei, como as feitas em caldeiras, equipamentos como extintores de incêndio, vasos de pressão. São inspeções que são feitas periodicamente e que precisa ter, no caso aqui das caldeiras, um engenheiro mecânico que ateste que a caldeira ela está de acordo, a mesma coisa os vasos de pressão, as válvulas de segurança, os extintores, precisam passar então periodicamente por inspeções. Inspeção especial ou extraordinária. Quando? Então, pode acontecer em situações pontuais, como perícias ou programadas. Geralmente, este tipo de inspeção requer a presença de profissionais especializados e o uso de aparelhos de teste de medição. O objetivo é que acontecem quando um problema exige uma verificação mais cuidadosa. Como, por exemplo, a gente tem as medições de ruídos ambientais, né? Essas programadas também caem no nosso PPRA, que tem a verificação do ruído, a verificação do calor, produto químico, enfim, elas trazem nesta norma e nesta inspeção já é programada, né? E em casos também, algumas perícias onde se tem ou não insalubridade, então passa pela perícia e é verificado, então, e precisa ser verificado com equipamento. Então, no caso desses, é por peritos, né, do Ministério do Trabalho, ou quando programados pela própria empresa, com profissionais qualificados e que tenham, então, o equipamento adequado também para as inspeções. A inspeção oficial, então, quando não se tem data certa, devem vir por rotinas ou por denúncias, também acontece. Então, é aquela feita apenas por órgãos oficiais e empresas de seguro. O objetivo é identificar riscos e erros comuns que possam causar acidente no ambiente de trabalho. A gente tem como exemplo ações inadequadas da equipe, defeitos de máquinas e equipamentos. Também é importante que os trabalhadores façam as verificações das ferramentas de máquinas que operem, né? Então, nesse tipo de inspeção, são verificadas a documentação também, e ela é parecida com a de rotina também, muitas vezes pelo próprio Ministério do Trabalho. Porém, nessa inspeção podem ser causadas, então, por denúncia ou por rotina do Ministério. A inspeção eventual ocorre somente quando é necessário verificar itens específicos, mas que não tem data ou local para acontecer. A inspeção parcial ocorre em algumas áreas da empresa e somente em determinadas atividades onde existe o problema. São avaliações mais detalhadas, então. Folha guia de inspeção de segurança ou checklist. Pessoal, a gente vai estar disponibilizando o checklist então para vocês, mas se vocês têm ali na empresa de vocês, podem seguir o modelo que vocês quiserem, né? Ou então o que está disponível então em nossos documentos. Essa lista de verificação tem como objetivo servir de guia para os pontos que devem ser verificados no ambiente de trabalho, devendo ser ampliado então de acordo com a necessidade de cada empresa, ou até tirar alguns itens, então vai de acordo com cada empresa, certo? Então, pessoal, esse checklist aqui, ele é bem interessante, porque tem vários pontos da segurança, então, que consegue mapear nessa análise, né? Então, dá para se ter uma boa ideia. Se for o caso de vocês, dá para incluir, excluir itens, então, mas dá para já ter um bom início de inspeção, certo? Então, a gente tem ali como ficha de controle de EPIs, que trata a nossa NR6, né? Se possui ficha de controle, se as fichas de controle estão em dias, possui estoque de EPIs em quantidade suficiente para atender os empregadores, os EPIs estão adequadamente higienizados. Sobre a NR9, se possui o PPRA implantado, a revisão está em dia do PPRA, lembrando que ela precisa ser feita anual, né? Sobre a NR7 ainda, sobre o PCMSO, se ele está implantado, se os ASUS estão em dias, se os ASUS contemplam os riscos cadastrados no PCMSO, né? Muitas vezes observar para ver se não tem nenhuma anormalidade. Nesse caso, geralmente está de acordo, porque a empresa já que sugere, geralmente é ela quem faz
os ASUS. Então, geralmente está de acordo, mas não custa dar uma olhadinha e confirmar, né? Então, a NR26, que traz sobre isolamento e sinalização da área, possui equipamento para isolamento e sinalização da área. Os equipamentos atendem em quantidades e tipo de suas necessidades. Os equipamentos estão em bom estado de conservação, se está, se não está, se precisa ser implantado, né? O que precisa ser implantado, dá para vocês acrescentar nesses itens. Ainda sobre a NR23, sobre equipamento de incêndio, se a manutenção dos extintores e hidrantes estão em dias, né? Se os lacres dos extintores estão em perfeito estado, desobstruídos os locais onde estão instalados, se estão bem sinalizados. Sobre produtos químicos, possui estoque de produtos químicos, ficha de produtos químicos, a FISPIC, né, pessoal? Que a maioria conhece já. E essa FISPIC, quem manda é o fornecedor, ela deve estar fixada então próximo ao produto. Rótulos nas embalagens. Os produtos químicos estão armazenados adequadamente? Na NR12, as máquinas e equipamentos estão em bom estado de conservação? As correias, polias e transmissores de força possuem proteção adequada? Os dispositivos de segurança das máquinas e equipamentos funcionam corretamente? Ferramentas manuais. A limpeza das ferramentas manuais é feita periódica? É evitado o uso inadequado ou improvisado da ferramenta? As caixas de ferramentas estão em boas condições? Ao término do serviço, todas as ferramentas estão guardadas em local apropriado? A ferramenta está devidamente organizada? Sobre a NR10, eletricidade, as tomadas, caixas e painéis elétricos possuem identificação de voltagem? Os eletricistas estão em dias com o curso de NR10? Exigências mínimas da NR10 estão sendo cumpridas? Equipamentos, instalações, que tem várias, se você pegar lá na norma, ela tem vários itens de segurança que trata, né? Armazenagem de materiais, possui local específico para armazenamento de materiais? Os materiais estão empilhados ou ordenados adequadamente? Sobre pisos, superfície segura para o trabalhador? Livres de obstáculos? Claramente demarcadas em seus locais de riscos? Ainda, né? Organização e limpeza em geral. Os locais de trabalho estão em ordem, livres de sujeiras ou de materiais? Existe sucata em locais inadequados da empresa? Possui vasilhames para coleta seletiva? Escadas portáteis, escadas metálicas com sapatas de borracha, se elas estão, para não derrapar quando ser utilizadas. Os degraus estão em bom estado de condições de uso? Iluminação, NR17. As luminárias encontram-se em boas condições de conservação e limpas? As luminárias estão completas, sem lâmpadas queimadas? Bebedouros, que traz a NR24, então, em boas condições de funcionamento, água potável e filtro não saturado? Em número suficiente, atendendo o dispositivo legal 1 para 50 trabalhadores? Existem copos descartáveis ou dispositivo adequado para os empregados beberem água? Banheiros e vestiários, ainda trata na NR24. Lavatórios, mictórios e sanitários em boas condições de uso? Em número suficiente, atendendo o dispositivo legal 1 para 20 trabalhadores? Chuveiro e armários em boas condições de uso? Ainda, inflamáveis, cilindro de gases comprimidos. Os dispositivos de inflamáveis e combustíveis estão devidamente indicados e utilizados? Os cilindros são armazenados de forma adequada em pé, com capacete de proteção, separados por conteúdo e amarrados por correntes ou cordas? Os conjuntos de oxicorte possuem válvulas contra retrocesso de chama? Armazenamento longe de fontes de calor? Ainda sobre o escritório, passagem entre móveis estão livres e desimpedidas? Fios de máquinas, telefones em boas condições e fora de passagens, livres de obstáculos e objetos? Cadeiras e mesas com pés em bons estados? Enfim, assina ali quem é responsável, se tem alguma observação que pode ser, né? E ali a gente tem S para sim, não, então, N para não,
né? O P para parcialmente e NA não se aplica. Esse, pessoal, é um modelo que a gente tem. Eu trouxe eles, li para cada um de vocês, até para vocês prestarem atenção no que vocês já podem mudar e o que vocês podem tirar ou acrescentar, então, para vocês fazerem uma inspeção de segurança. Um checklist bem específico também, cada risco, né, digamos assim, então que vocês conseguem tratar e conseguir identificar eles no ambiente de trabalho. Durante e após a inspeção pela CIPA. O importante é observar o ambiente e dos meios de trabalho, então fazer essa observação detalhada, né, ir mesmo com os olhos para buscar possíveis riscos no ambiente de trabalho. Coleta de informações. A coleta de informações, vocês vão a campo, vocês podem fazer visual com registro de fotos, vocês podem entrevistar os colaboradores dos setores, supervisores, o operacional também pode ser envolvido, né? Registro de dados e elaboração do relatório, então registrar, como a gente viu ali no checklist, né? Então, para vocês conseguirem fazer o relatório no final. Apresentação nas reuniões da CIPA, levar esse checklist, levar essas informações, esses registros coletados para as reuniões da CIPA. E assim, em conjunto, definir o que é prioridade de ação. Ainda, encaminhamento do relatório através do presidente da CIPA, então ele pode encaminhar ao presidente após ser discutido, né? E acompanhamento da implantação das medidas recomendadas. Então, vai ter o checklist, vai ser feito o que precisa ser melhorado, o que precisa ser corrigido, né? Sanado. E ter o acompanhamento para ver se a pessoa responsável está cumprindo no prazo determinado. Concluindo, então, a CIPA constantemente visita os setores da instituição, certo? Procurando agir em prol da prevenção, fazendo-se presente e auxiliando colaboradores a resolver problemas na área de segurança e saúde no trabalho.